Muito boa noite, pessoal. Aqui é o Jack e você está no Estratégia de Guerra, lives diárias para homens de verdade. E eu já vou largar aqui o nome da live. Vão chegando, pessoal. Estratégia de Guerra, lives diárias para homens de verdade. Vão para cima. Nós estamos em uma série sobre namoro e eu não vou ficar muito tempo aqui esperando a galera entrar. Quem tiver que entrar, entra aí e bora, vamos pra cima, tá bom? Então ontem eu falei pra você sobre a falência do namoro recreativo, né? Que o namoro recreativo podia dizer um fenômeno, né? Falido, nascido já pra acabar, né? Então ele não nasceu pra durar, ele é novo. Esse formato que nós conhecemos aí com o namoro, ele não tem 100 anos, talvez tenha um pouquinho mais, mas olhando para a história da humanidade, ele é algo extremamente curto, né? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui que eu recém tomei banho e tá meio zoado, né? Então vão chegando, pessoal, compartilha essa live aí e vão para cima, tá? Então, namoro ruim igual a casamento ruim. Tá bom? E aqui eu já começo de novo, infelizmente vou ter que fazer essa. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, o celular. Eu já vou ter que fazer de novo esse disclaimer, porque as pessoas têm a tendência a dificultar, né? Então, mas eu conheço meu avô, que é avó do Badanha, e não sei quem fez isso e se deu bem. E não sei mais o quem, não, o namoro era horrível e se deram bem. Então, pessoal, isso aí é exceção, não é a regra. Eu sempre digo isso, como pastor, eu estou interessado naquilo que eu vejo, eu não posso contar com o azar, eu não posso ficar contando com a sorte. Eu sei que esses termos são bem pagãos, né? Mas não posso, entendeu? O acaso não vai proteger você enquanto você andar distraído, não vai, tá bom? Não vai. Então deixa eu dizer uma coisa, namoro ruim igual a casamento ruim. Vai haver exceções? Vai. Vai haver, mas o meu primo lá começou, óbvio que vai. Tem pessoas que têm um casamento ruim e depois o casamento fica bom. Mas aí eu te pergunto, tu quer viver isso? Tu quer viver isso? Tu quer agora entrar num casamento ruim? Quer entrar num casamento zoado? Cara, eu vou deixar aqui meu fone aqui, ó. Me diz se tá pegando aqui, ó. Se tá pegando o meu som. Eu não preciso ficar com esses fones aqui. Tá pegando meu áudio aí, pessoal? Tá pegando o meu áudio aí? Vão falando, me dá aí, porque eu tirei o fone aqui. Aí eu não preciso ficar com esse fone chato pra caramba aí. Tá ok? Então vamos seguir daqui, então. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês... vai haver exceções, tá bom? Vai haver exceções. Então, bora. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês. Quando, então, as coisas... Ponto 1. Quando as coisas começam errado, elas têm mais chance de acabarem errado. Tá? Então, vai existir exceções. Existirão, sim. Mas há uma chance muito grande das coisas acabarem errado. Então vamos lá. Existem papéis distintos dentro do casamento. Então isso aqui é muito importante. Eu tenho uma visão complementarista do casamento. Homem e mulher, eles são iguais em importância, eles são iguais em glória, eles são importantes igualmente como imagem de Deus, tá bom? Mas como seus papéis, eles são distintos. Eles se complementam. Eu acredito que o homem tem um papel e a mulher tem outro papel, tá bom? Ou seja, existem funções distintas, funções diferentes. Os homens são chamados na Escritura para liderarem suas casas, tá bom? O homem ele é chamado para liderar, para iniciar, para começar, para dar o pontapé inicial, tá bom? Inicial seria legal, né? Então, o homem, ele é chamado para dar esse pontapé inicial. E as mulheres são chamadas
para responder à liderança masculina dentro do casamento. Deixa eu desligar a minha impressora aqui. Espera um pouquinho, eu quero ver se ela desligou. Desligou. Então, as mulheres são chamadas para responderem à liderança sacrificial dos seus esposos, do seu marido. Ou seja, dentro dessa visão, nessa liderança masculina, a mulher, ela grava isso. A mulher não deve, em momento algum, se submeter aos homens única e exclusivamente porque aquele cara é homem, tá bom? Então, a mulher, como solteira, ela tem que se submeter a um homem. Esse homem é o seu pai. E quando casada, ela precisa se submeter a um homem. Esse homem é o seu marido, tá bom? Então, a Bíblia trata disso. Até porque, se a mulher tivesse que se submeter a qualquer homem, só pelo fato dele ser homem, a vida da mulher ia ser um inferno. E como diz o Douglas Wilson, nós não podemos servir a dois senhores, tá bom? Então, Deus criou para que a mulher viesse a ser submissa, estar submetida a um homem na sua vida. E esse homem tem o dever de proteger essa mulher, livrando ela da importunação, tá bom? Da importunação de outros homens, ok? Então, seguindo essa liderança masculina, a mulher se submete ao seu pai e, após casada, ela se submete ao seu marido. É uma piedosa proteção. Nota, Deus ama tanto as mulheres que ele coloca um homem, o alvo de Deus é esse. Ele coloca um homem para se submeter, para proteger essa mulher que está se submetendo a ele. Deus coloca um homem para proteger a sua filha. Deus coloca um homem para guardar a santidade da sua filha. Deus criou essa defesa porque nós estamos vivendo em um mundo de queda, em um mundo de desgraça. E por estarmos vivendo num mundo de desgraça, nós temos homens maus nesse mundo. Nós temos homens que vão de alguma forma importunar. Mulheres que não são submissas ou ao pai ou ao marido correm um grande risco de vida. E daí eu sei que algumas mulheres vão dizer assim: ah, mas não é mais fácil ensinar os homens a não importunar as mulheres? Ok, ainda que viéssemos a fazer isso, e eu estou fazendo isso há anos, ainda assim nós teríamos homens maus que iriam importunar as mulheres, que iriam de alguma forma querer destruir, querer abusar, usar as mulheres, ok? Esse é o método que Deus criou. Deus criou esse método. Deus criou essa forma. Então, o homem tem um papel, a mulher tem um outro papel, tá bom? Deus criou. E essa liderança, grave o que eu estou dizendo, essa liderança masculina, ela começa no namoro. Deveria ser papel do homem tomar a iniciativa e ir conversar, e ir tomar, e dar, vou tentar ilustrar assim, dar o primeiro saque. Imagina isso, o saque de tênis, né? O cara jogando tênis, não tem como a outra pessoa responder se você não jogar primeiro. A iniciativa precisa ser do homem, porque isso envolve liderança. Ali ele já está mostrando, de forma simples, talvez até simplória, a sua liderança futura, ok? Ele deve mostrar a sua liderança. E a mulher iria responder, ela iria responder essa iniciativa do homem. Mas como os homens nos dias de hoje não têm tomado uma iniciativa, nós temos visto gurias extremamente frustradas. Todas as vezes que eu converso com garotas, as gurias estão frustradas porque os caras não crescem, porque os caras não tomam iniciativa. Na verdade, quando você para ouvir uma garota, quando você para ouvir uma guria, você vai ouvir o que o coração dela está dizendo, elas não estão pedindo muita coisa, elas estão pedindo o básico do básico, elas estão como se estivesse dizendo assim: ei, ajam como homens, ajam como homens, dê iniciativa, vai haver a resposta. Grava atenção,
Presta atenção no que eu estou falando aqui. E muitas garotas estão frustradas porque os caras não tomam iniciativa. E as mulheres, na sua grande maioria, não querem tomar iniciativa. Aí, mais uma vez, alguém vai chegar e vai dizer: ah, Jackson, mas veja bem, eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece uma pessoa. Presta atenção. Mais uma vez, eu não estou falando da tua exceçãozinha, tá bom? Essa tua pequena exceção, que com base nessa exceção, tu quer colocar uma regra. Eu estou falando com base naquilo que Deus projetou. Deus projetou que os homens fossem líderes. E é óbvio que uma casa onde o homem morreu ou abandonou a mulher passa a ser líder dessa casa. Paulo vai tratar isso em 1 Coríntios capítulo 7. Mas o padrão normal de Deus é que o homem vai exercer a liderança dentro do lar. Então eu vejo gurias frustradas, tá bom? Só que hoje, qual a razão dos caras não tomarem a iniciativa? Tá? A razão, primeira razão, é porque os caras, eles querem, antes de dar o primeiro passo, saber se eles serão bem-sucedidos ou não. Ou seja, eles não querem correr riscos. Os garotos de hoje em dia, eles têm um medo de tomar um não. Eles têm um medo desesperado da guria dizer um não. Esse é um medo cabuloso. Tá? Ou seja, eles estão extremamente desesperados, extremamente apavorados. E eles não dão o primeiro passo porque eles têm medo de tomar um não. Eles têm medo de ouvir um não. Eles têm medo que a garota vai dizer não. Então eles querem que a garota devolva uma bola que nem foi sacada ainda. Ou seja, eles querem ter certeza de algo que eles nem propuseram. Tudo isso por medo, covardia. E segunda razão é porque eles não usam a forma correta como deveria ser e como deve ser. Presta atenção. Deve ser, no mínimo assim, como eu vou narrar para vocês. Como deveria ser um pedido de namoro ou um pedido de cortejo, tá bom? Como deveria ser. Seria dessa forma. O rapaz não vai falar com a moça. O rapaz não vai falar com a amiga da moça. O rapaz não vai usar o seu charme. O rapaz não vai falar com ninguém além, tá bom? Além do pai da moça. O rapaz vai falar com o pai da moça. Ele vai chegar para o pai da moça e dizer assim, vamos pensar num nome aqui. Clóvis. Um nome de pai, né? Senhor Clóvis, eu vim conversar com o senhor hoje aqui porque eu tenho me afeiçoado. Afeiçoado é bem antigo, né? Mas eu sou um cara vintage. Eu tenho me afeiçoado, tenho gostado, acredito que eu estou apaixonado, eu amo a sua filha. E eu queria ter a possibilidade de conhecer melhor ela. Você vai conversar com o pai da garota. Se você não demonstra piedade, se você não tem frutos, provavelmente você nem chega nessa fase. Você nem chega nessa fase. Tá bom? O cara vai e conversa com o pai da garota. O pai da garota, tá bom? Ele vai conversar com a garota. Se ele olhar pra você e dizer, se ele pensar assim, não, cara, não tem condições. Não vou falar com a minha filha e te mantenha distante da minha filha. Tá bom? Ou seja, o pai é responsável. Ele é um homem de oração, ele tem orado pela sua filha, pelo seu futuro genro e pelos seus futuros netos. Ele tem orado. E Deus, ele é primeiro filtro. Caso ele olhe em você, ele veja em você um rapaz piedoso, ele não tem condições de forçar a garota a namorar com você. Você olha no Antigo Testamento, Rebeca, ela não foi forçada a ir encontrar Isaac.
Não foi. Eles, ok, história bacana, né? Então eles pegam e perguntam para ela. Vamos perguntar para Rebeca. Tá bom? O que ocorre? Se o pai ver em você um homem piedoso, trabalhador, enfim, algumas marcas que você tem que ter, ele vai conversar com a garota. E ele vai perguntar a opinião dela, se ela corresponde a isso, se vocês podem começar a se conhecer. A resposta sendo sim ou não, quem vai falar com você de novo é o pai da garota. Ou seja, o pai dela fala com você, fala com ela, e fala com ela se passar pelo crivo dele. E sendo sim ou não, ele volta e fala com você. Se o pai da moça não vê piedade no cara, nem passa pra moça. Não há necessidade. Se ele vê, ele passa. E ela responde por último. Estão falando aqui Orgulho e Preconceito. Gente, eu nunca vi esse filme, nunca li o livro. A minha esposa é apaixonada por esse filme. Vou ver, tá bom? Várias vezes ela disse, vamos ver esse filme, vamos ver. Eu vou ver esse filme. Ou seja, não existe aquela ideia da garota chegando no pai e dizendo, pai, o fulano quer falar contigo. Como assim? Como assim, guria? Como assim? Como assim? Como assim o cara vai direto falar com a moça? Como assim? Ou seja, eu tô falando aqui, cara, se você quer de fato começar as coisas não como um namoro recreativo, tá bom? Não existe nenhum contato sem o pai. Nenhum. Se o cara não se submete a isso, ele não é bom pra você. Ele não é bom pra você, garota. Se o rapaz acha isso muito pesado, acha isso extremamente humilhante, se o rapaz acha isso complicado, ele não é bom pra você. Ele não é bom pra você. Lembra de uma coisa, eu não tô dando um método, eu tô dando um princípio. E esse princípio ele vai ser adaptado a diferentes lugares. Então eu não tô falando assim, e com isso o cara tem que vir 3 vezes na casa, na 4ª, 5ª vez o pai vai dizer tal coisa. Eu estou dando um princípio. O problema é que as pessoas querem um método. Eu não tô dando um método, eu tô dando um princípio. Tá bom? Ou seja, eu não vou responder a todos os detalhes. Estão perguntando, e se o pai da garota não for crente? Ele continua sendo o líder dela. Ah, mas e se ele abandonou a casa? Então é com a mãe dela que tem que conversar. Porque agora a mãe dela é a líder da casa. Ah, e se o pai e a mãe dela, ela é órfã de pai e mãe? Então tem que ver com o parente que é responsável. No caso da minha esposa, era o tio e a tia que criaram ela. Então, ah, mas e se não tem? Aí você vai falar com o pastor. Ou seja, essa moça, ela está debaixo de autoridade. Terceiro, então a primeira coisa que eu disse, quando as coisas começam erradas, elas têm a tendência a acabar erradas. Segunda coisa, eu falei sobre a ideia correta de um início de relacionamento. Terceiro, algumas coisas eu quero dizer o que eu não estou dizendo, tá bom? O que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que todos devem se vestir como no século XVI. Que as garotas têm que colocar aí uma roupa, um vestidão, espartilho, elas têm que colocar aquela roupa ali do início do século XX, do Titanic. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que os rapazes têm que se vestir com franjas, com as camisas igual a dos mosqueteiros. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou dizendo isso. Tá bom? Não estou falando isso.
Eu não estou falando que o cara tem que andar a cavalo. Eu não estou dizendo isso. Que o rapaz tem que ter uma cabana e trabalhar apenas a terra. Não perca o que eu estou falando. Muitas pessoas se prendem em estereótipos. Muitas pessoas estão presas, estagnadas em estereótipos. E não é sobre isso que eu estou falando. Ok? Quarto e último. Imagina comigo. Eu não estou falando que isso não daria problemas. Eu não estou dizendo que com isso nós iríamos zerar o número de divórcios. Eu não disse isso. Mas imagina comigo como nós iríamos reduzir os problemas se houvesse um genuíno interesse por Deus e pela vontade de Deus. Você imagina isso, cara? Você imagina isso? Você imagina? Pensa comigo. Quantos lobos nem chegariam nas nossas filhas? Você ensina a sua filha, e é óbvio que eu não estou dizendo que isso vai ser perfeito. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todas as filhas. Eu não estou dizendo nem que isso vai acontecer com a minha filha, que a minha filha em algum momento não vai me desobedecer. Eu não estou dizendo que talvez, homem, você que está vendo aqui, você que tem filhas, que a tua filha não vai te desobedecer. Mas eu estou falando no âmbito geral. Como nós reduziríamos isso? Como as meninas criadas na palavra de Deus e com o coração voltado para as coisas de Deus, quando o rapaz chegasse, ela já iria direto conversar com o pai dela. Quantos lobos não chegariam? Quantos rapazes honrados chegariam? Porque você precisa de muita coragem. E a coragem é formada no solo da honra. E um rapaz corajoso, ele chega e conversa com o pai da moça. Você imagina isso? A garota, o pai dela conversando com ela, e disse, olha, minha filha, tu vai decidir se sim ou se não. Mas eu já quero começar te dizendo que tem a minha bênção. Que eu vejo Cristo nesse rapaz. Que eu vejo Cristo na dedicação dele na obra de Deus. Que eu vejo Cristo quando ele se arrepende dos pecados dele. Que eu vejo Cristo na vida dele. Minha filha, ainda que você não queira, fica por tua decisão. Mas se tu quiser começar um relacionamento com esse rapaz, eu já quero dizer de antemão, tenha a minha bênção. Tenha a minha bênção. Porque eu quero que alguém te cuide como eu te cuido. Ou até muito mais. Pensa comigo, cara. Pensa comigo. Quantos rapazes honrados teriam mais chance? E pensa comigo, imagina comigo. Como isso, grava o que eu vou dizer agora, como isso aumentaria o diálogo entre pais e filhas. Isso iria aumentar demais o diálogo entre pais e filhas. Porque a menina sabe, escuta, ela tem vontade de casar. Os olhos da garota não estão voltados para os rapazes, ainda que num primeiro momento estejam. Mas o último olhar da garota está voltado para os olhos do pai. É dali que vem a resposta. É daquela liderança que vem o correto. O meu pai não é perfeito, mas ele está seguindo alguém perfeito. E o nome dele é Jesus. E Jesus tem sido o centro do nosso lar. E Jesus tem sido o centro da nossa casa. Ainda com todas as falhas e limitações do meu pai, ele é um homem que segue Jesus. Ele é um homem da Escritura, ele é um homem da palavra. Imagina como aumentaria o diálogo entre pais e filhas. Teus filhos não são autônomos, são tuas responsabilidades, tá bom? Não, uma coisa que eu sempre defendi, não existem tranca em porta do quarto de filho. Isso eu disse desde o começo para minha esposa, antes de termos filhos, eu disse, olha, nunca os nossos filhos terão tranca nos quartos. Porque eu e tu teremos acesso a toda a casa. Nós temos acesso a tudo.
a tudo, a tudo, a tudo. E se eu tenho acesso a algo físico, quanto mais a vida espiritual da minha filha, quanto mais a vida, o coração da minha filha, quanto mais. Então, se você está vendo essa live, você é homem, pensa no que eu estou falando. Não pensa somente. Estão perguntando aqui, e quando as filhas são adultas? Vou falar sobre isso amanhã. Tá bom? Vou falar sobre isso amanhã. Vou responder essa e outras perguntas. Vou me aprofundar um pouco mais nisso amanhã. Não perde, tá bom? Vou responder sobre isso amanhã. Já está pronto para falar sobre isso amanhã. Tá bom? Ou seja, se os pais têm acesso a tudo na vida dos seus filhos e o pai é o guardião da sua filha, quanto mais no que envolve o coração da sua filha. Ele precisa ser o primeiro a saber de tudo. De tudo. Por isso, pai, você que está vendo essa live, não tolere mentiras. Não tolere mentiras. Fale a verdade para que seus filhos falem a verdade o tempo todo. Tá bom? Pessoal, segura aí, eu vou ficando por aqui. Alguns lembretes, canal do Telegram. Tem um canal no Telegram para homens, Pastor Jack /Clube da Luta. Tá bom? Então entra lá no meu canal do Telegram. Segundo lembrete, estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade. De terça a sexta, às 9 da noite e sábado às 10 da manhã. E se você tem sido abençoado pelo meu ministério, se Deus tem alcançado você de alguma forma, se Deus tem feito, tá bom? Algo na tua vida, considere retribuir através de uma oferta. Então você tem as contas nos meus vídeos no YouTube, na parte de baixo na descrição tem as contas e tem também o Apoia-se. Em breve eu vou colocar o PagSeguro no meu site. Tá bom? Vou tentar responder alguma coisa aqui, pessoal. Vou falar sim sobre as mães solteiras, vou falar sobre isso. Tá bom? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Vamos conversar o resto amanhã, tá bom, pessoal? Um abraço, vou ficando por aqui. Falou!